Continuando o raciocínio, então, e tirando a dúvida, a luz ela não tem uma frequência, assim, um ponto certo no fundo do globo ocular, que é destinado para cada frequência de luz. Não é isso. Olha só, eu tenho o olho e no fundo tem a retina. Legal? Vamos imaginar na história aqui, simplificando esse desenho, vamos imaginar que existem duas telas. Quais são as telas? A tela real, que é o ambiente externo. É uma tela. Não é isso? Essa tela, ela é copiada no fundo do seu globo ocular. Não é isso? Os raios passam pelo cristalino, representei aqui com as setinhas, uma lente convergente, e vai tocar no fundo do seu globo ocular, numa área. É uma área. Tridimensionalmente a gente representa, não dá para ver a lateral pelo corte que eu fiz, mas é uma área cheia de fotoreceptores. Beleza? Quando a gente fala de resolução de câmera fotográfica, resolução de celular, de tela de televisão, você já viu eles falar, aquela câmera tem 10 megapixels. Já ouviu falar nisso? O que são pixels? Pixels são a quantidade de pontos por polegada quadrada, que aquele aparelho consegue, o polegada quadrada é 2,5 centímetros, 2,5 centímetros, que aquele aparelho consegue discernir um do outro. Se eu for fazendo pontos muito próximos, ponto muito próximo, ponto muito próximo, ponto muito próximo, esses pontos se ligam uma hora. E quanto menor for minha capacidade de resolução do aparelho, maior são esses pontos, entendeu? Então, menos pontos cabem por polegada quadrada. Mas o que eu quero que você entenda com isso? Que destes pontos da tela da sua TV, saem vários raios. Mas que deste ponto aqui, imagine que este ponto é uma TV de LED que vai liberar raios vermelhos. Eles vão atravessar o seu cristalino, convergir e tocar um único ponto da retina. Aqueles raios que saíram deste ponto do objeto só podem tocar um ponto da retina, senão você está tendo um problema visual. Ok? Abaixo deste ponto, tem um outro ponto que também vai liberar luz. Mas este outro ponto também libera luz vermelha, mas é uma posição diferente. Ok? Deixa eu inverter aqui. Depois eu vou explicar isso para vocês. Este ponto aqui, os raios também vão sair dele, também vão atravessar meu cristalino. Não é isso? Também vão tocar na retina. Se é um ponto adjacente àquele ponto anterior que eu representei, ele vai tocar num ponto adjacente da retina. Ok? Não exatamente na mesma posição, na mesma orientação espacial. As imagens formadas no nosso cérebro são invertidas, depois a gente vai discutir o porquê disso, mas elas são formadas invertidas na retina, ok? Os pontos que estão de cima da retina do objeto tocam no ponto de baixo da retina, mas a distribuição continua sendo simétrica. Ah, mas deste ponto aqui sai luz azul. O que vai acontecer? Essa luz azul vai
atravessar a minha retina, e ao atravessar a minha retina vai fazer o quê? Convergir. Ó, atravessar meu cristalino, desculpe. E vai convergir para onde? Para a retina. Se esses raios saíram de um único ponto do objeto, vai tocar no único ponto da retina. Legal? E aí, ele vai fazer uma imagem, uma construção da imagem miniatura da imagem do ambiente externo. Os pontos vão estar distribuídos da mesma forma, só que mais próximos na retina, né? Formando uma imagem menor, porque a retina ela é uma estrutura muito pequena. Mas é exatamente isso que vai acontecendo na construção da imagem. Está respondida a dúvida? Alexandre, Oi. uma pergunta. Por que a imagem na retina é invertida? Para isso, para te responder, eu teria que falar muita coisa. Mas, partindo que você tem uma base de conhecimento, porque imagens que são projetadas em anteparo, elas só podem ser imagens reais. E essas imagens reais, o ponto de encontro dos raios é um ponto real. Então, geometricamente, os raios, para formar imagens reais, eles se orientam de forma cruzada, de forma invertida. Eu vou ter que falar isso só em formação de imagens, mas toda imagem que é formada num anteparo são imagens reais. E as imagens reais, devido ao comportamento que os raios tiveram antes de tocar na retina, faz com que a percepção, a construção da imagem fique invertida. Legal? Ok? Mas deixa isso para na hora que a gente depois, né? Imagens. Mas a construção da imagem em si na cabeça, foi Camille que me perguntou? Foi sim, agora eu entendi, obrigada. Ficou claro? Aqui que a gente tem que entender que cada ponto do objeto no espaço que eu estou enxergando vai estimular um único ponto na minha retina. O estímulo que este ponto vai ter vai depender dos raios que vão chegar neste ponto da retina. E os raios que vão chegar neste ponto da retina vai depender do quê? De duas coisas, né? Da fonte de luz que está emitindo luz, quais raios que ela está disponibilizando e características do objeto, quais raios que ele vai refletir, que vai permitir que cheguem aos nossos olhos. Mas aí o que vai acontecendo? Vai construindo a imagem, beleza? E aí a mesma imagem que tem a mesma estruturação de pontos de liberação de raios que teve, né, no ambiente externo, eles vão estar organizados de forma semelhante no fundo da minha retina, mas só que de forma invertida. Legal. É assim que eu enxergo. É assim que eu enxergo um objeto. Agora o X da questão, para a gente finalizar a nossa aula, quantos minutos eu tenho? 1 minuto. Rapidaço. 2 segundos. Próxima aula é de quem? Matheus. Vamos finalizar o raciocínio. O que acontece? Se os raios que não estavam indo em direção aos meus olhos, estavam indo para outro lugar, incidir sobre uma superfície que faça com que eles mudem de direção, sem perder o seu padrão de propagação, ou seja, se ele sofre um desvio regular no meio do caminho, a mesma imagem que formaria antes dele sofrer o desvio vai ser formada após ele ter sofrido o desvio, ok? Qual que é a grande diferença? Quando os raios vêm diretamente do objeto aos meus olhos, eu estou enxergando um objeto. E aí os raios estão vindo do posicionamento real do objeto. Quando os raios sofrem um desvio regular no meio do caminho, o meu cérebro ele não consegue perceber esse desvio. Ele continua imaginando que esses raios vieram de forma o quê? Retilínea.
Ok? Aí, o nosso cérebro acredita que esses raios vieram de uma posição diferente. Ele vai construir uma imagem do meu cérebro de raios que ele acredita que estão vindo em posição diferente. Então, ele vai enxergar esse objeto em uma posição diferente. Esse objeto está aqui, na realidade? Os raios vieram daqui? Não, os raios vieram de cá. Então, o que eu estou enxergando neste caso, nessa representação dos raios? Eu estou enxergando o objeto? Não, eu estou enxergando a imagem do objeto. E é a partir daí que o ser humano começou a desenvolver 1 milhão de dispositivos tecnológicos brincando com esse desvio regular que a luz sofre antes de chegar aos nossos olhos. Então, quando que eu enxergo um objeto? Quando os raios estão vindo diretamente do objeto aos meus olhos. Quando eu estou enxergando uma imagem do objeto. Quando esses raios que saíram do objeto sofreu algum desvio regular antes de chegar aos nossos olhos. Legal? Ok? E é assim que funciona a nossa mente. Na próxima aula, nós continuamos, mas aí eu vou fazer uma pancada de exercícios do capítulo com vocês. Tá bom? Então, até amanhã, que eu já trazei a aula do próximo professor.